Meu nome é Antônio Hilário Alves e eu vou falar com vocês agora sobre o sistema social escravista no mundo ocidental. Vamos lá. Paulo estabeleceu em Romanos 3.21-26 o Instituto da Justificação Gratuita, ou seja, todo crente que tiver fé na redenção realizada em Jesus, no seu sangue, é justificado gratuitamente pela graça de Deus. Raciocinando, se basta a fé na redenção realizada em Jesus, no seu sangue, para o crente ser justificado gratuitamente por Deus, as obras ficam sem valor para Deus e as más podem ser praticadas à vontade. Paulo afirma também em Romanos 3.21 que esta é a justiça de Deus. Assim, ele diz lá, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. MS disse. Paulo está afirmando então que quem está autorizando a prática do mal é Deus, que é um absurdo. Mas toda pessoa que entra numa igreja está admitindo isso. Por outro lado, Lutero afirma: assim verificamos que a fé é suficiente para o cristão, não havendo necessidade de nenhuma obra para ser justificado. Se não tem necessidade de obra alguma, está certamente desobrigado de todos os mandamentos, MS disse. de todas as leis. Se é desobrigado, é certamente livre. Absurdo! Aí não é absurdo, é uma loucura. Lutero está autorizando o cristão a matar, roubar, mentir, adulterar documento e palavra dada. Ou seja, praticar corrupção também, adulterando documentos. Os manuais de teologia de autores protestantes e anglicanos, que são milhares, seguem Paulo e Lutero e autorizam a prática do mal. A Igreja Católica, em seu Catecismo da Igreja Católica, afirma nos artigos 2006 e 2007 que Deus não julga o homem, que não condena nem premia o homem por seus atos. Raciocinando, se Deus não julga nem condena o mal que o homem pratica, o homem pode praticar o mal à vontade. A Igreja Católica está afirmando que Deus autoriza o homem a praticar o mal. Ver o livro O Reino de Deus, que está na descrição, livro de minha autoria. As igrejas católica romana, católica ortodoxa, protestante e anglicana seguem Paulo e Lutero, autorizam a prática do mal. Mas Deus, em seus mandamentos e todos os códigos penais do mundo, proíbem a prática do mal. Então as igrejas estão contra Deus e contra a lei terrena. Se elas estão contra Deus, elas estão a favor do diabo. Esta situação existia antes da Revolução Francesa. A nobreza de toda a Europa vivia no luxo, no fausto, e gozava de privilégios legais, enquanto o camponês e o povo em geral viviam na miséria. Os impostos subiam e a miséria do povo aumentava. O povo se revoltou, ocorreu a Revolução Francesa e a nobreza caiu. Os revolucionários queimam igrejas e quebram estátuas de santos. Muita matança, mas a teologia das igrejas permaneceu intacta. Após a Revolução, as igrejas continuaram pregando a justificação gratuita. Antes da Revolução, a estrutura social no mundo ocidental era formada por 3 classes: padres, pastores, anciãos, bispos, cardeais e papas, a nobreza e o povo. Com a queda da nobreza, com o tempo formou-se a classe dominante e a estrutura social ficou assim: padres, pastores, anciãos, bispos, cardeais e papas, os políticos e toda a classe dominante e o povo. Com o apoio da justificação gratuita pregada pelas igrejas,
a qual autoriza a prática do mal, a classe dominante instalou um sistema jurídico em favor de si mesma, transformando a democracia em um novo regime de governo no mundo ocidental, a ditadura democrática. 88 países formam o chamado mundo ocidental. A justificação gratuita e a ditadura democrática formaram a base para a continuação do sistema social escravista que havia antes da Revolução Francesa. Assim, o sistema social que havia antes da Revolução Francesa vigora atualmente no mundo ocidental. Surgiu o movimento hippie nos anos 60. 230 anos após a Revolução Francesa, foi a única grita contra o sistema social escravista. O movimento não apontou a fonte, o que era, os componentes e o funcionamento. No mundo ocidental, a sociedade é dividida em 3 classes. A primeira classe é formada pelos padres, pastores, anciãos, bispos, cardeais e papas. A segunda classe é formada pela imprensa, pelos poderes econômicos e financeiros, pelos partidos políticos, políticos com cargo ou sem cargo público, secretários e ministros, pelos ocupantes de cargos públicos, nomeados ou aprovados por interesse político. Terceira classe é formada pelo povo. São os crentes do povo das igrejas, mais o restante. Estas 3 classes formam a estrutura social estabelecida no mundo ocidental. Essas 3 classes, estando em ação, movidas por interesses e medos, formam uma roda dinâmica, um sistema cíclico, que é o sistema social escravista. Nesse sistema, os padres, pastores, anciãos, bispos, cardeais e papas são os tiranos. A classe dominante, os políticos e toda a classe dominante, são o carrasco, os mandados dos padres, pastores, os mandados são eles. O povo é o escravo. Eu vou ilustrar aqui para vocês, então, um pequeno esquema mental. Numa pirâmide invertida, dentro da pirâmide vocês põem sistema social escravista e mais embaixo, igrejas. E na ponta da pirâmide está a justificação gratuita, sustentando. Se a justificação gratuita cai, o sistema social escravista, as igrejas, rodam. E a civilização ocidental, baseada nisso que está aí dentro da pirâmide, vai rodar também. Não tem saída para ela. Na outra pirâmide ali está. Na outra pirâmide invertida está Paulo, Tiago e mais embaixo Lutero. Não é? Um em cima do outro. A pirâmide invertida. Embaixo da pirâmide está a justificação gratuita. Se a justificação gratuita desmorona, Paulo, Tiago e Lutero rodam juntos. E são eles que sustentam o sistema social escravista e as igrejas. Né? Então a cadeia aí fica pronta. Né? A ordem das coisas. Paulo, Tiago e Lutero sustentando o sistema social escravista e as igrejas se mantendo, e a civilização ocidental, né, com todos os vícios dela, tudo que é ruim, porque ela se baseia numa mentira. Aquilo que foi pregado por Paulo, Tiago e Lutero é mentira. O sistema social escravista está baseado, que é a imagem da besta, está baseado em mentiras. E as igrejas, idem. E o sistema, a civilização ocidental, sustenta em cima de mentiras. Se essas mentiras caírem, a civilização, o que vai acontecer com ela aqui no mundo chamado ocidental? Vai rodar. É a lógica da coisa. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.